no ar mais um programa Igreja na Igreja. Sou Arminda Antônio. Hoje temos mais uma palavra de Deus para a sua vida. Efatá, Deus vai abrir os seus ouvidos, o seu coração e a sua vida será transformada com a poderosa palavra de Deus. Abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Todos acharam aí? Vamos ler alguns versículos. Diz assim: e ele tornando a sair, versículo 31, e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os seus dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Marcos, nós vamos identificar que o evangelista Marcos, ele é mais resumido para poder anunciar os feitos de Jesus. O evangelista Marcos, ele enfatiza os milagres, as ações de Jesus. Durante o ministério messiânico de Jesus aqui na terra, nós sabemos que Jesus muito ensinou, que Jesus muito pregou. Mas o evangelista Marcos, ele gosta de destacar os feitos e os milagres de Jesus. E há uma explicação para isso. É porque ele, quando está escrevendo este evangelho, esse evangelho tem um destino, que é o povo cristão que está em Roma. O povo cristão que está em Roma, que vai receber este evangelho escrito por Marcos, é um povo que está passando por um período de muita perseguição. É um povo que está passando por um período de muita tortura, de muita dor. Para você ter ideia, esse povo, por não negar a Cristo, eles eram envolvidos em peles de animais para serem devorados por cães raivosos. Eles eram jogados nas arenas para serem devorados por leões. Eles eram lançados nas prisões para ficarem ali presos, sem comida, sem bebida, e aos poucos indo caminhando para a morte. Então este evangelho está sendo destinado a este povo, e a proposta deste evangelho é fazer com que esse povo que está passando por esse período de tortura venha continuar com a sua fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo, porque este evangelho que anuncia os feitos de Jesus também revela quem ele é. Porque o evangelista Marcos, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então ele está dizendo para este povo que está vivendo um tempo de tortura: não desanima, não paralisa, não retroceda, não volta atrás, continua, porque aquele que é o Filho do Deus Altíssimo, ele é poderoso para te livrar, e se não te livrar, já preparou uma morada eterna para você habitar. Eu vim dizer aqui nessa noite que nada e nem ninguém será capaz de tirar você da rota que o Senhor te colocou. Você pode passar por algumas perseguições na terra, transitório. Você pode passar por algumas dores na terra, transitório, porque o teu destino final não é aqui. O teu destino final é o céu. E o que o céu tem para você não é transitório, é permanente. Aleluia! É bem verdade que o evangelista Marcos, ele não foi discípulo direto de Jesus, mas ele foi discípulo de Pedro, e Pedro andou com Jesus. Pedro foi um discípulo direto de Jesus. E a gente percebe no versículo 16 ainda do capítulo 1, quando Jesus está recrutando os seus primeiros discípulos, e a saber, Pedro está ali. Pedro, Tiago, André, eles estão sendo recrutados por Jesus para caminhar ao lado de Jesus e desfrutar daquilo que Jesus tem para ensinar. Interessante é que eles são todos pescadores.
Os 4 primeiros discípulos que foram recrutados por Jesus são pescadores. Mas Jesus diz para eles: a partir de hoje vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar almas, vão pescar homens. Perceba que Jesus está dizendo para eles: olha, vocês agora vão mudar de tarefa. Por quê? Porque essa expressão pescadores de homens era utilizado para classificar uma categoria de pessoas ali, a saber, os filósofos, que eram pessoas muito articuladas com a fala, pessoas que eram boas para poder convencer outras a partir da fala, que tinha um poder de persuasão muito grande. Mas Jesus está usando essa expressão, dizendo para eles que eles não serão pessoas que vão persuadir outras, serão pessoas que vão convencer outras pessoas a seguirem a Cristo, a se renderem a Cristo, não só por aquilo que falam, mas por aquilo que transmite, por aquilo que vivem. Porque ser pescador de peixe tem que habilidade com a mão é o suficiente. Ser pescador de peixe, ter força no braço para jogar a rede, puxar a rede, é o suficiente. Mas para pescar homem, não basta ter habilidade com a mão, não basta ter um bom argumento, não basta só ter fala, tem que ter vida. Porque pescar homem não é só falar aquilo que está escrito. Pescar homem é transmitir para o outro aquilo que eu tenho, é transmitir para o outro aquilo que eu vivo. Aleluia. Então Jesus está dizendo para eles: olha, quero vocês como discípulos. E eles vão deixar a rede, vão deixar o que estavam fazendo, a pescaria, para poder seguir Jesus. E aí 2 coisas eu aprendo aqui. A primeira, que para poder viver tudo aquilo que Jesus preparou para a gente, nós temos que aprender a deixar algumas coisas. Só que você tem que entender que tudo que Deus te pede para deixar é porque Ele já preparou algo muito melhor e maior para te entregar. O problema é que a gente está muito apegado a algumas coisas que, vamos ser sinceros, nem está combinando mais com o nível de intimidade que o Senhor quer nos revelar. E a gente não quer abrir mão. Só que o Senhor está dizendo: desprende, porque eu não vou fazer, já fiz. Eu não vou preparar, está pronto. Não vai acontecer, já aconteceu. O novo que Ele tem para te entregar. Deus hoje trouxe pessoas aqui nessa pré-conferência para desprender, para poder fazer desapegar daquilo que não vai com você nessa fase que você tem que transicionar. Aleluia. Eles começam a caminhar e a seguir Jesus. E Jesus inicia ali as suas ações de milagres, de cura, de libertação. E aí no capítulo 7 aqui que você leu comigo, a partir do versículo 31, o evangelista Marcos começa dizendo para a gente que Jesus está saindo dos territórios de Tiro e Sidom. Ele faz todo um marco geográfico, dizendo que Jesus sai dos territórios de Tiro e Sidom e vai passando pelas margens de Galileia e chega no território de Decápolis, que é um lugar que tem 10 cidades, por isso esse nome, Decápolis. E ali naquele lugar ali, Jesus já havia passado antes. Jesus já havia passado ali para libertar um homem que tinha uma legião de demônios no seu corpo. Preste atenção. Jesus expulsa aquela legião de demônios, o homem fica liberto. Os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam. E para a cidade, quem cuidava dos porcos, houve um prejuízo. Então a cidade rejeitou, a cidade resistiu Jesus. Mas Jesus, sabendo de que tem alguém que está precisando de um socorro, Ele não vai ficar intimidado para poder voltar naquele lugar. Jesus não vai ficar limitado porque alguém não gostou da primeira passagem dele ali. Jesus é alguém que está revelando para a gente que nenhuma oposição da terra pode impedir manifestação do céu. Jesus entra em Decápolis, lugar que outrora ele foi resistido. E sabe o que Jesus ensina pra gente? Que há momentos que a gente vai ter que estar em lugares assim. Há momentos que Ele vai desenvolver o propósito que Ele tem nas nossas vidas em lugares de hostilidade. Há momentos que Deus vai fazer a gente florescer em lugares que a terra vai fazer de tudo para a gente ficar murcho, para a gente ficar estéril.
Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, para você que está vivendo essa realidade, nenhum ambiente de hostilidade, de incredulidade ou de resistência vai impedir o meu agir em você e através de você. Deus toma minha boca para dizer: ei, o que eu tenho na sua vida é maior do que a oposição que se apresenta. O Senhor está dizendo, sabe o que? O que você carrega é maior. A minha presença é maior. A minha presença é maior. A minha presença é maior. A questão não é aquilo que te cerca. A questão é sobre quem você se rende. Porque seremos resistidos. E a resistência, não se iluda não, a resistência não é por aquilo que você tem do lado de fora, mas é sobre aquilo que você carrega do lado de dentro, que incomoda. Só que você tem que entender, você tem que colocar essa verdade na sua vida. A presença que você tem é maior. Maior é quem está conosco. Temer por quê? Ficar apavorado por quê? Vai querer parar por quê não? O Senhor está dizendo através dessa mensagem, quando Ele volta para um lugar que Ele foi resistido, sabe o que Ele está dizendo? O meu propósito não fica impedido, mas você precisa ser mais resistente do que a resistência que se apresentam contra você. Seja forte. Seja forte. Jesus chega. E quando Ele chega, leva um homem até Jesus. E esse homem, a Bíblia diz que ele é surdo e gago, ou surdo e tem dificuldade para falar, como tiver a sua tradução. Esse homem não escuta e fala com muita dificuldade, ou nem fala direito, porque já que ele não tem referência de audição, ele fica impossibilitado de falar. Então você percebe que é uma deficiência que desenvolveu um outro problema. E às vezes isso acontece na nossa vida. Quando nós ficamos procrastinando para resolver algumas situações ou alguns problemas na nossa vida, a tendência é surgir em outros. E é por isso que você identificou uma deficiência, corre para resolver. É por isso que, se você identificou um problema, resolva, para que outros não apareçam, para que outros não se desenvolvam. Então esse homem é um homem que ele não ouve nada, mas fala pouco, ou nem fala direito, porque é gago. E levam esse homem até Jesus, para que Jesus coloque as mãos sobre ele, para ele ficar curado. Primeira coisa que eu vejo aqui, esse homem é um homem que tem uma limitação, e tem pessoas que estão conduzindo ele para mais perto de Jesus. Porque onde Jesus chega tem multidão. Porque se Jesus está voltando lá, tem o povo que resiste, mas tem o povo que está assim, ó. Ele libertou aquele endemoniado, aquele homem que ficava no sepulcro, que ficava nos montes. O homem agora está todo tranquilo, todo normal. Então tem gente que está querendo milagre também, não é só ele, mas tem uma turma, eu não sei quantos são, mas são pessoas, porque está no plural, que levam, empurram esse homem para mais perto de Jesus. E quando eu estava lendo isso aqui, o Senhor falava comigo que para as nossas necessidades Ele sempre vai levantar alguém para nos aproximar dEle. Eu vim dizer que Deus vai mudar o teu ciclo de amizade. Eu vim dizer que Deus hoje vai passar uma peneira na tua lista de contato. Quem é que vai ficar? Vai ficar quem te aproxima de Jesus. Vai ficar quem te leva para mais perto dEle. Vai ficar para quem te impulsiona a viver o propósito. Gente que quer te fazer voltar atrás, gente que quer fazer você retroceder, gente que quer fazer você olhar para o teu passado. Ele vai arrancar. Vai ficar só quem quer fazer você se aproximar do Mestre. Gente que não combina com o propósito que Deus tem para a tua vida vai sair. Gente
gente que não combina com aquilo que Deus tem para você não vai permanecer. Esteja pronto para viver essa realidade. Mas vai ficar 2, 3. É melhor 2, 3 que te aproxima de Jesus do que 15 que te afasta dele. Só que ele é uma pessoa, esse deficiente, que também se permite ser conduzido. Ele não resiste. E é por isso que ele vive o milagre, porque ele se permitiu chegar perto, ele se permitiu ser conduzido. E aí a gente vai aprender com ele que às vezes alguns milagres que a gente não viveu ainda é porque a gente não se aproximou o suficiente de Jesus. O milagre que você espera está na aproximação que você não teve. Olha para alguém e pergunta: o que tu tem feito para se aproximar mais de Jesus? Pode perguntar, fala, o que tu tem feito? Tu tem orado? Tu tem se consagrado? Tu tem buscado? Ou você está só esperando a liderança que liberar sobre a tua vida? Tem coisas que a palavra daqui sendo liberada vai se manifestar na tua vida, mas tem vitórias que é só no quarto fechado, que é só no secreto. E Jesus está dizendo hoje: se aproxima porque tem milagre. Se aproxima porque tem milagre. Se aproxima porque tem milagre. E eles estão, coloca a mão sobre ele. E Jesus não coloca as mãos sobre ele. Jesus faz algo diferente do que não fez com ninguém. Coloca os dedos no ouvido dele e coloca saliva na língua do homem. Olha o método que Jesus vai usar. Eles pedem para Jesus fazer de uma forma, mas Jesus faz de outra. Mas o importante é que o resultado é o que eles esperam. Jesus está dizendo: não questiona os meus métodos. Eu recuso o teu método, mas te confirmo que o resultado vai ser satisfatório. Você não está entendendo da forma que Jesus está fazendo, porque você pensou que ele ia fazer de um jeito. Só que ele está dizendo: eu estou fazendo completamente ao contrário do que você esperava. Mas não se desespera não, porque o resultado vai ser satisfatório. E Jesus fazendo tudo isso, botando o dedo no ouvido, botando saliva na boca, na língua dele, melhor dizendo, esse homem ainda continua surdo e continua gago. Aí Jesus suspira, olha para o céu e diz: Efatá, que quer dizer abra-te. Tem muita informação aqui. Quando Jesus fez isso, ele mandou a seguinte informação para a gente: quando está fechado em cima, não adianta fazer força embaixo. Quando está fechado em cima, não adianta querer usar um jeitinho embaixo, porque não dá certo. E às vezes Deus fechou para a gente, para alguns relacionamentos, para algumas mesas, para alguns ambientes, para algumas conversas, e a gente está insistindo: não vai dar certo. Olha para alguém e fala: não vai dar certo. Fala: fechou em cima, não tem autorização em cima, está bloqueado em cima. Mas em compensação, quando está aberto em cima, ninguém bloqueia embaixo, ninguém fecha embaixo. Há um comando de Jesus aqui: Efatá, está aberto. O comando é Efatá, 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 Efatá. Abriu. Quem é que pode fechar o que Jesus abriu? Quem é que pode fechar aquilo que está aberto? E não foi aberto por mim, não foi aberto por homens, foi aberto por Jesus. Aquele homem voltou a ouvir. E aí o texto diz, você leu comigo aqui, no versículo 35, que ele falava perfeitamente.
Vamos entender aqui. Ele tinha dificuldade para falar, ele era gago. Uma pessoa gaga é uma pessoa que tem que fazer muita força para poder falar, para poder concluir uma frase. E tem gagos que tem um nível tão grande de prisão na língua que ele nem consegue terminar a palavra, que ele nem consegue terminar a frase. Por quê? Porque ele começa, mas não termina. Ele inicia, mas não conclui. Ele fica só no quase. Quase falei, quase concluí, quase foi. Mas quando o comando de Jesus chega, aquele que começava e não terminava, a Bíblia diz que faz perfeitamente. Eu vim ser profeta de Deus para você lhe dizer: tu vai sair do plano do querer, do quase, e vai transicionar para o plano do efetuar. Tem gente aqui que tudo que começa não termina. Começa curso, não termina. Começa dieta, não termina. Começa academia, não termina. Começa projeto, não termina. Começa faculdade, não termina. Tudo que põe a mão fica pela metade. Mas Jesus hoje está quebrando essa palavra quase e dizendo: vai concluir, vai concluir, vai concluir, vai concluir. Pega isso. Escreva aqui nos comentários se a palavra de Deus te alcançou. E acompanhe a palavra de Deus até o fim. Aquilo que estava preso dentro, com o comando de Jesus, se manifestou de forma perfeita fora. Mas a gente aprende também que um gago, pode ficar de pé, que um gago, ele não consegue falar com fluidez porque ele está de alguma forma obstruído. Mas ele se esforça. Quem já viu uma pessoa gaga aqui? Eu acho que todo mundo, né? Levanta a mão. Ele se esforça. E tem momentos que não é por falta de esforço. Tem gente que se esforça. Tem gente que se planeja. Tem gente que é organizada. Às vezes não é falta de organização. Às vezes não é falta de planejamento. Às vezes é porque o mundo espiritual está fechando. Porque quando Jesus dá um comando para o céu dizendo efatá, você sabe que é aqui que fica as hostes espirituais. Então ele está dizendo para liberar passagem para a resposta chegar. E tudo que a gente faz muita força, a tendência é cansar. Só que o Senhor hoje trouxe uma revelação pra gente aqui, que eu me incluo nisso. Qual é a revelação, Jennifer? Tudo que resistiu à nossa força até hoje não vai resistir ao comando de Jesus. E será de forma perfeita. O que ele nunca havia feito antes, não só fez depois do comando de Jesus, como fez de forma perfeita. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: aquilo que você nunca fez antes, com o meu comando, porque o Deus que dá a tarefa, o Deus que dá a chamada, o Deus que dá a responsabilidade, é o mesmo Deus que dá a habilidade. Alguém está dizendo: mas eu nunca administrei antes, mas eu nunca fiz algo parecido antes. Deus está dizendo: ouse, 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 porque sou contigo. Estou dizendo, vai ser de forma perfeita. Eu estou te dando a habilidade. Recebe. O que você tem que fazer é se aproximar de Jesus.
Fala, se aproxima, que eu me aproximo contigo. Vai para perto de Jesus, que eu vou contigo. Porque tem efatá de Deus para tua vida. Fala, tem efatá de Deus para tua vida. Tem efatá de Jesus em tudo que leva o seu nome. Tudo que é teu vai ser aberto em todos os níveis. Tudo que é teu vai ser aberto em todos os níveis. Quem é que pode receber essa palavra? Quem é que pode glorificar? Porque quando o efatá se manifesta, as cadeias começam a se quebrar. Tem cadeia quebrando aqui. Levanta as tuas mãos pro alto, vai. Mãos pro alto. Você está dizendo, não tem algema nas minhas mãos, não tem algema nos meus pulsos. Agora pisa firme com teu pé direito e teu pé esquerdo. E tu está declarando, não tem corrente nos meus pés, porque o efatá de Jesus chegou. Vai ter liberdade para você, vai ter liberdade para tua casa, vai ter liberdade para tuas emoções, vai ter liberdade para os teus sentimentos. Efatá, efatá, efatá. Tu vai chegar em casa hoje pisando e dizendo, declarando, efatá de Jesus na minha casa, efatá de Jesus na minha saúde, efatá de Jesus na minha mente, efatá de Jesus nas minhas finanças, efatá de Jesus nos meus filhos, efatá de Jesus no meu marido, efatá de Jesus na minha esposa, efatá, efatá. Grita 3 vezes aí pro mundo espiritual ouvir, efatá, efatá, efatá. Este foi o programa Igreja na Igreja. Ficamos por aqui com o encontro para a próxima edição. Não deixes de te inscrever no nosso canal. Compartilhe e deixe o seu like. Até ao próximo programa. A paz do Senhor seja contigo. Olupando Kusuku.